Gente, shalom. Espero que você esteja bem, esteja feliz. Nós entramos hoje na segunda parte do livro Formador de Heróis, e essa segunda parte é dedicado a apresentar 5 práticas essenciais do formador de heróis. O capítulo 5 é a primeira delas, pensamento de multiplicação. Grande ideia. A prática do pensamento de multiplicação é uma mudança do pensamento de que o ministério acontece pela minha própria liderança, para pensar que o ministério acontece por meio de líderes que foram multiplicados. O pensamento da multiplicação requer que sonhemos alto e usemos ferramentas simples como um guardanapo de sonhos. Abaixo aqui o livro vai fazer diversas menções aqui de heróis, né? Do mundo da fantasia. Vou tentar pronunciar os nomes certos aqui, irmãos. Luke Skywalker precisava de Obi-Wan Kenobi. Rock Balboa precisava de Mickey Goldmill. Harry Potter precisava de Dumbledore. Katniss Everdeen precisava de Haymitch Abernathy. Frodo Baggins precisava de Gandalf. Heróis são feitos, não nascem prontos. Para todo herói existe um formador de heróis. A jornada do herói. Pense em alguns dos seus livros favoritos ou lembre-se dos filmes que você adora assistir de novo e de novo. Muitas dessas grandes histórias são notavelmente familiares. Um herói improvável embarca em uma jornada que foi imposta a ele. O herói estava mal preparado para tudo o que está à sua frente, mas encontra um mentor ou ajudante que oferece sabedoria, ferramentas ou coragem para viajar. O herói faz aliados, inimigos e talvez até se apaixone. Então vem a provação, na qual o herói emergente faz a escolha final de sacrificar-se para o bem maior. No final, tudo compensa e, tendo realizado o ato heróico, o herói retorna para onde ele ou ela começou. Nos círculos literários, isso é conhecido como a jornada do herói. Em seu livro O Herói de Mil Faces, o mitologista americano Joseph Campbell popularizou a jornada comum de cada herói e resumiu-a em 12 estágios. Ver a figura 5.1. Campbell disse que é no estágio 4, no início da jornada, que o herói encontra um mentor. O mentor dá ao herói a orientação e as ferramentas para deixar o comum e passar para o extraordinário. O mentor é um formador de heróis. A figura 5.1 está na sua tela. A orientação fornecida pelo formador de heróis inclui dar ao herói emergente a visão de uma causa maior, uma batalha mais importante ou um sonho maior. Obi-Wan Kenobi não treinou apenas Luke Skywalker para usar a força. Ele treinou para liderar a rebelião e derrubar o Império. A menção aqui é Star Wars. Mickey não apenas treinou Rock como boxear, ele o treinou para inspirar sua cidade e, eventualmente, seu país. A menção aqui é Rock Balboa. Dumbledore não apenas ensinou magia a Harry Potter, ele ensinou como construir um exército de estudantes para lutar contra Voldemort. Haymitch Abernathy não apenas treinou Katniss Everdeen a como sobreviver aos Jogos Vorazes, ele a treinou para liderar uma revolução contra a opressão da capital envolvendo todos os distritos. Gandalf não apenas recrutou Frodo Baggins para uma jornada, ele o instruiu a liderar uma sociedade diversificada, comprometida com a derrota do mal. Este último caso, a menção é sobre o Senhor dos Anéis, não é?
Também vemos esse padrão de criação de heróis nas Escrituras. Quem pode esquecer o papel de formador de heróis que Moisés desempenhou com Josué, ou que Noemi fez com Ruth, ou que Mardoqueu fez com Esther, ou que Elias fez com Eliseu? Esses formadores de heróis estão investindo em seus aprendizes e não apenas treinando-os, estão lhes dando uma visão da história maior de Deus. Os formadores de heróis vivem e ensinam o pensamento da multiplicação. Esta primeira prática de formar heróis tem duas aplicações. Primeiro, você deve vivê-la. Segundo, você também deve passá-la para seus aprendizes. Chamo isso de prática de multiplicação. É realmente uma mudança de paradigma em como você entende sua participação na missão de Jesus. O pensamento de multiplicação é mais frequentemente catalisado pela visão de uma causa maior, uma batalha mais importante ou um sonho maior. Está na figura 5.2, que eu também vou deixar aqui na tela. Eu estava me encontrando com Millard Fuller, o fundador de Habitat for Humanity, Habitação para a Humanidade, em seu escritório em Americus, Georgia, quando ele me olhou nos olhos e perguntou: "Você não acha que todo mundo merece um lugar simples e decente para viver?" Não havia como contestar a verdade de sua visão para garantir que todos tivessem um teto sobre a sua cabeça. Imediatamente pude sentir sua linha de adrenalina correndo pelo meu corpo. Eu não tinha ideia de como fazer isso, mas sabia que tinha de ser feito. Foram a causa convincente e o grande sonho de Millard Fuller, que catalisaram seu pensamento de multiplicação. Ele não conseguiu fazer isso sozinho, ele não conseguiu lançar uma empresa de construção que pudesse fazer isso. A melhor e única maneira de realizar essa visão era mobilizar um número crescente de voluntários. Seu grande sonho, juntamente com o pensamento de multiplicação, é o que permitiu a Habitat for Humanity se tornar a maior construtora residencial do mundo. Uau! No capítulo 2 eu falei sobre o desafio de mudança de paradigma, que recebi para sonhar ainda mais. Tome seu sonho atual para a sua igreja e multiplique-o por 1 milhão. Fazendo as contas, levei meu sonho de alcançar 1.000 pessoas, multipliquei-o por 1 milhão e consegui 1 bilhão de pessoas. Eu sabia que não podia fazer isso sozinho ou por intermédio da minha igreja. Ele me empurrou para a visão de multiplicação, me perguntando como posso multiplicar meus esforços, não apenas por meio de uma pessoa, mas por intermédio de centenas, talvez milhares ou dezenas de milhares de líderes. E como posso ajudar a iniciar centenas e milhares de igrejas? Esse grande sonho me levou a um novo tipo de pensamento de multiplicação. Esta é a primeira de nossas 5 práticas, e neste capítulo também vamos explicar como Jesus usou isso na sua liderança. E em seguida, dar-lhe uma ferramenta simples para você fazer isso também. A figura 5.3 está passando na sua tela. Jesus ensinou a mentalidade da multiplicação. Nosso mundo precisa desesperadamente multiplicar o número de heróis. Precisamos de heróis que façam a diferença e não tenham medo de sair e causar impacto na vida das pessoas. Crianças, estudantes, pobres, aqueles que lidam com vícios, os marginalizados, aqueles aflitos com a riqueza, líderes empresariais e muito mais. Um herói multifacetado nunca será suficiente para falar com tanta diversidade. Eu amo a visão de Tim Keller que, no lançamento de um novo centro de plantação de igrejas da cidade de Nova York, por intermédio da Igreja Presbiteriana do Redentor, disse repetidamente que nenhuma igreja pode alcançar a todos. Então eles anunciaram a todos os plantadores denominacionais, e não apenas denominacionais, e não denominacionais. Se você ama Jesus, as Escrituras, o Evangelho e a cidade,
nós vamos treiná-lo para plantar uma igreja. O Redentor ainda está fazendo isso hoje e vendo múltiplas gerações de reprodução. Porém, mais do que necessitar de heróis, precisamos de formadores de heróis que pensem grande. Porém, mais do que necessitar de heróis, precisamos de formadores de heróis que pensem grande, que vejam a escala do sonho de Deus, que percebam que há mais que Deus quer que eu faça do que eu posso fazer sozinho. Mesmo quando Jesus chamou os seus primeiros aprendizes, ele começou a falar sobre multiplicação. Quando ele disse, sigam-me, o resto da sentença era, eu os farei pescadores de homens. Marcos 1,17. O que significa isso? Os próximos 4 capítulos oferecerão muitos exemplos do que Jesus fez para orientá-los a serem pescadores de homens. Mas aqui, deixe-me comentar o que isso significa em termos de escala. Quando ele chamou esses aprendizes pela primeira vez, ele realizou um milagre, ajudando-os a pegar tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Lucas 5:6. Mais tarde, Jesus lhes disse que eles também alcançariam um grande número de homens, mulheres e crianças. Em Atos 1:8, podemos parafrasear as palavras de Jesus da seguinte forma: não quero que você pense apenas em termos de Jerusalém. Não se limitem a essa região, nem a pessoas com o seu histórico econômico ou religioso. Na verdade, pelo poder do Espírito que estarei enviando a você, quero que você seja minha testemunha até os confins da terra. Sim, um punhado de pessoas se conectará com milhões e depois com bilhões. Pense nisso. Essa promessa foi a última coisa que Jesus disse antes de deixar o planeta Terra. Antes que eles saíssem e compartilhassem as boas novas nesse mundo sem o seu treinador. Ele lançou um grande sonho. Meu Espírito está dentro de você e lhe dará coragem para fazer o que você nunca seria capaz de fazer sozinho. Você estará disposto a morrer por essa causa, como o meu Espírito dentro de você. Nós vamos levar este movimento de boas novas daqui de Jerusalém para a Judéia, para a Samaria e até os confins da terra. Você pode imaginar a boca escancarada deles? Onde? Como? O anjo aparece e eu posso imaginá-lo dizendo, vamos até os confins da terra, garotos. Vão pegá-los. Eles estão indo embora, ainda meditando. Como poderíamos fazer isso? Então, em algum lugar isso os atinge. E se nós multiplicássemos por meio de outros que Jesus fez conosco, uma mentalidade de multiplicação? A igreja manteve esse grande sonho à frente e entendeu a prática do pensamento de multiplicação. O movimento avançou, a bondade prevaleceu, a verdade triunfou e as pessoas encontraram o caminho de volta a Deus. Que esse seja o nosso caso. Quando você estuda a formação dos 12 de Jesus, você vê que ele modelou em muitos aspectos o que mais tarde ensinou em Atos 1:8. Eles literalmente levavam o evangelho por todo o país. Eles falavam com judeus, com gentios, gregos, romanos, estrangeiros, homens e mulheres, ricos e pobres, escravos e livres. Sua comissão aqui apenas afirmou que eles deveriam continuar fazendo o que estavam fazendo, só que agora em escala global. Sonhe grande. Deixe-me compartilhar algo que descobri. O próprio ato de sonhar grande mudará a forma de você pensar, como os outros ao seu redor pensam, em última análise, como você se comporta. Mas a dificuldade é que estamos ocupados com nossa vida, nossa liderança, nosso ministério e nossa igreja. Ficamos presos fazendo as atividades do nosso ministério e nos esquecemos da grandeza do nosso Deus. O futurista Alvin Toffler disse algo que me tira da condição de ser escravo, de tentar ser o herói, me ajudando a focar na formação de heróis. Quando você está cuidando das coisas pequenas, pense nas coisas grandes para que as pequenas coisas se encaixem. Vá em frente, leia isso de novo. Vamos lá, irmãos, vou ler novamente.
Quando você está cuidando das coisas pequenas, pense nas coisas grandes para que as pequenas coisas se encaixem. Quando você está cuidando das coisas pequenas, pense nas coisas grandes para que as pequenas coisas se encaixem. Vá em frente, leia isso de novo e deixe essa verdade penetrar em você. Quando estamos na rotina do ministério e iniciamos uma nova igreja ou liderando uma, é fácil não pensar no quadro geral e, em vez disso, focar apenas no que está diante de nós. No entanto, concentrando-nos apenas no que está diante de nós, diminuiremos nosso potencial de liderança e, muitas vezes, nos preocuparemos apenas com a sobrevivência e o crescimento. Níveis 1 a 3. Em vez de nos preocupar com o grande quadro de multiplicação, níveis 4 e 5. Precisamos dar um passo atrás e ver o sonho maior. Um dos caras que me estimularam constantemente para sonhar maior foi Lily Skeller. Se você não conhece este nome, faça-me um favor e procure no Google. Lilo escreveu 55 livros, editou outros 44. Essa estatística é de Warren Bird, que escreveu um livro sobre Skeller. Foi chamado de Christianity Today, de o decano dos construtores da igreja e eleito o mais influente líder protestante dos Estados Unidos. Lilo também passou a morar na mesma cidade que eu e veio ao primeiro culto da Community Christian. Nós compartilhamos o mesmo amor pela igreja e nos tornamos amigos. Eu amei esse cara. Uma das razões pelas quais eu o amava era porque repetidamente ele me cutucava, me olhava nos olhos dizendo: Dave, seu maior problema é que eu tenho uma visão maior para a sua igreja do que você. E toda vez que ele dizia isso, o sonho que eu tinha da minha igreja aumentava. Esse sonho maior me forçaria a pensar em multiplicação e me perguntar como eu poderia multiplicar mais líderes em muitos lugares. Pensei que eu era o único que Lilo havia escolhido. Não era verdade. Eu estava ouvindo Craig Groeschel, da Life Church, atualmente a maior igreja dos Estados Unidos, dar uma palestra com o título Expandindo a sua capacidade de liderança. Ele contou uma história sobre um consultor antigo da igreja. Por várias vezes esse consultor me dava tristeza olhando-me diretamente nos olhos e dizendo: Craig, seu maior problema é que eu tenho uma visão maior para a sua igreja do que você. E toda vez que ele dizia isso, minha visão aumentava. Agora me pergunto, se uma grande parte da consultoria de Lilo Skeller não era encontrar muitos líderes sêniores e dizer: seu maior problema é que eu tenho uma visão maior para a sua igreja do que você, sabendo que um grande sonho catalisaria o pensamento de multiplicação. Eu quero ser aquela voz de ampliação da fé para você. Quero olhá-lo nos olhos e dizer: vamos, não deixe que eu ou alguém tenha mais visão maior. Vamos, não deixe que eu ou alguém mais tenha uma visão maior para a sua igreja ou para a sua vida do que você. Mais importante ainda, qual é a visão de Deus para a sua liderança, sua vida e sua igreja? No final desse capítulo, vou pedir que você encontre um guardanapo e escreva seu grande sonho. Não é apenas o sonho atual, mas um sonho maior para a sua liderança. Vou pedir que você pegue o que você está sonhando e multiplicá-lo por 100. Então pergunte: como posso fazer isso? Minha esperança é empurrá-lo para o crescimento do pensamento de multiplicação. Deixe-me explicar por que o pensamento da multiplicação é uma prática tão importante. O pensamento de multiplicação muda as perguntas. Depois de aceitar o desafio de um grande sonho, você é forçado a questionar como a multiplicação
do pensamento segue-se naturalmente. Como meu sonho cresceu, o mesmo aconteceu com minha mentalidade de multiplicação. Quando o sonho da Community Christian era ser uma igreja com 2 lugares, comecei a perguntar como posso me reproduzir. Agora nosso sonho é ser uma igreja que multiplicou 200 lugares. Igrejas em Chicagoland. E eu estou perguntando como posso criar um sistema que esteja continuamente reproduzindo toda a nossa liderança. Uma década atrás, nosso sonho era começar uma rede de novas igrejas. Então eu tive que perguntar como posso atrair, treinar, implantar plantadores de igrejas. Agora nosso sonho é ver um movimento de reprodução de igrejas. Então tenho que perguntar como posso criar um sistema que reproduzam redes e atrair e treinar e empregar líderes apostólicos. Você vê como um grande sonho leva a pensar em multiplicação? E quanto maior o sonho, mais você está pensando em multiplicação. Se você adotar a visão de ser um formador de heróis ou aceitar o desafio de liderar uma igreja de nível 4 ou 5, o pensamento da multiplicação certamente virá. Essa multiplicação, essa mentalidade da multiplicação fará com que você faça perguntas que obtenham resultados multiplicadores. Foi um grande sonho que nos levou a construir a primeira instalação da Community Christian, que chamamos de Yellow Box, ou caixa amarela. Nós a encaramos não apenas como um lugar para armazenar crentes, mas também como um ponto de encontro para treinar e multiplicar líderes. Esse pensamento de multiplicar nos levou a perguntar aos nossos líderes: se você pudesse fazer qualquer coisa neste novo espaço para alcançar pessoas, o que você faria? Essa pergunta despertou a imaginação da minha esposa, Sui, que começou a pensar em novas maneiras de alcançar mulheres. Isso levou ao nascimento de um ministério chamado Conexões, que multiplicou mais de 60 grupos de mulheres, expandiu-se para vários locais de Chicagoland e está mudando drasticamente a vida das mulheres. Uma das mulheres que experimentaram a mudança de vida é Lori Cook. Ela veio pela primeira vez a Connections com muito pouco conhecimento da Bíblia, mas com enorme fome de Deus. Na comunidade íntima dessas mulheres, ela encontrou seu caminho de volta a Deus e foi batizada. Seu líder de pequeno grupo viu nela o potencial de liderança e pediu-lhe que aprendesse a se tornar uma líder de grupo pequeno. Então chegou um dia, pouco depois do Natal, há poucos anos, Lori recebeu a notícia devastadora que seu filho de 20 anos tinha desmaiado na quadra de basquete e não pôde ser reanimado. Depois de ver Lori e a sua família durante o funeral e nos feriados, várias pessoas começaram a questionar se Lori seria capaz de liderar seu grupo de mulheres. Sui, treinadora de Lori no momento, sentiu que Lori deveria desistir ou decidir por si mesma, mas ela deixou Lori saber que todo mundo iria entender se ela não se sentisse em condições. Quando perguntada se ela gostaria de ter folga, Lori respondeu: não, eu preciso estar aqui, eu preciso liderar. Lori explicou que dar e receber em seu grupo ajudaram a superar os tempos difíceis. Desde então, Lori permitiu que Deus usasse seu passado doloroso e os seus dons de liderança para encontrar a 3 outras mulheres líderes, as quais ela agora treina. Além de liderar, Lori é a nossa recrutadora número 1 de SUE. Lori está sempre convidando mulheres a se ajuntarem a Connections, professoras da escola de seus filhos, pais de colegas em aulas de dança para crianças,
outros pais em eventos esportivos, uma ex-babá e qualquer outra pessoa que ela conheça na igreja. Lori diz a todos: Connections mudou minha vida. A vida de Lori foi realmente mudada. Centenas de vidas de mulheres foram mudadas. Toda essa mudança por causa de uma pergunta, do pensamento da multiplicação e de um grande sonho. O pensamento de multiplicação produz mudança nos outros. O pensamento da multiplicação é contagiante, ele é infeccioso. Uma mentalidade de multiplicação não apenas muda suas perguntas, mas lentamente começa a mudar as pessoas que Deus colocou ao seu redor. Eu estava falando na conferência sobre propósitos em Tampa, organizado em InterVarsity, Aliança Bíblica Universitária Norte-Americana, com menos de 1.000 estudantes universitários e líderes. O objetivo da reunião era muito claro: inspirar e equipar esses líderes de estudantes nas faculdades a dobrarem o número de campos universitários que teriam uma presença da InterVarsity. Foi essencialmente uma conferência de plantação de igrejas. Foi incrível. Tive o privilégio de participar de algumas das primeiras reuniões de planejamento com a equipe de nível sênior da InterVarsity, ouvindo-a sonhar com a possibilidade de ver o trabalho passar de 500 campos para aproximadamente 1.000. Eles oraram e refletiram sobre essa visão e a transmitiram aos seus líderes. A resposta rápida a esse tipo de visão foi o pensamento da multiplicação. Líderes disseram coisas como: para nós dobrarmos, isso significa que preciso me reproduzir. Ou vamos precisar de uma estratégia de multiplicação para desenvolver pelo menos mais 500 líderes. Estava funcionando. A equipe InterVarsity tinha encontrado uma maneira de fazer com que seus líderes fizessem o que Toffler encorajou. Quando você está cuidando das coisas pequenas, pense nas coisas grandes para que as pequenas coisas se encaixem. Antes de falar com esses jovens líderes, assegurei-me de que todos os participantes tivessem um guardanapo. Eu contei minha própria história sobre escrever no verso de um guardanapo em um pequeno restaurante mexicano, o sonho de nos tornarmos uma igreja multiplicadora. Disse-lhes que, como um sonho muito grande, eu mantive escondido por vários anos, com medo de compartilhá-lo. Então, por insistência de um amigo, eu o mostrei, e ele disse as palavras mais poderosas: Dave, você pode fazer isso. Uma vez que levei o sonho a público, isso levou nossa equipe e eu a uma mentalidade de multiplicação. Terminei minha palestra pedindo a cada um dos líderes que escrevesse seu grande sonho nas costas daquele guardanapo que eu tinha dado a eles e que nunca o escondessem. Meu momento favorito na conferência foi no final, quando os organizadores pediram a cada pessoa que segurasse o guardanapo dos seus sonhos, para que pudéssemos orar por eles, pedindo a Deus que fizesse somente o que Deus pode fazer. Foi tão incrível. Desde aquela época, tive líderes de universidades de todo o país me enviando fotos ou tweetando-me sobre o guardanapo de seus sonhos e depois compartilhando comigo seus resultados multiplicados. O pensamento da multiplicação muda você. Graças ao incentivo de pessoas como Lilo Skeller e meu amigo que disseram: Dave, você pode fazer isso. Passei a maior parte da minha vida de liderança buscando grandes sonhos, com uma mentalidade de multiplicação. O sonho da Community Christian Church, ser uma igreja multiplicadora. A visão da New Think sendo
um catalisador para movimentos de multiplicação de igrejas, e o grande sonho da Exponencial, movendo o ponteiro de 4 para 10% das igrejas dos Estados Unidos, que estão reproduzindo ou multiplicando igrejas. Isso me mudou para sempre. Por causa do pensamento de multiplicação, faço continuamente perguntas que levam a resultados multiplicados. Por causa do pensamento da multiplicação, eu me vejo cercado de pessoas, líderes e influenciadores de alta capacidade que são apaixonados por grandes sonhos. Por causa do pensamento de multiplicação, sou mais dependente de Deus do que nunca. Vivo mais expectativa do que nunca. O pensamento de multiplicação vai mudar você também. Um improvável formador de heróis que multiplica. A multiplicação acontece quando os aprendizes fazem outros aprendizes, que por sua vez ainda fazem outros aprendizes. Um dos meus formadores de heróis favoritos é o meu amigo Ralph Moore, pastor de uma igreja chamada Hope Chapel, Capela da Esperança. Sua experiência é nada menos que viral, em como uma igreja deu origem a pelo menos 2.300 outras igrejas. Qual foi o gatilho que Deus usou? Ralph diz: uma vez que fizemos da multiplicação nosso foco, o número de igrejas que expandiu rapidamente à medida que novas igrejas fizeram discípulos e multiplicaram novas igrejas. Se você está imaginando Ralph como o tipo de líder que se encarrega de um espaço apenas por sua presença, pense de novo. Ralph é tão despretensioso e subestimado que você quase tem que arrancar sua incrível história para fora dele. Mesmo depois de tirá-la dele, ele subestima seu papel nisso. Fiquei tão impressionado com o número e a qualidade dos líderes de Ralph que o coloquei para falar na palestra principal de nossas conferências exponencial de leste a oeste. A Exponencial East veio primeiro. Ralph é tão humilde e frio que deixou de mencionar durante o seu tempo de palco que ele é o catalisador por trás do início de mais de 2.300 novas igrejas. Além disso, não diga a Ralph que eu disse isso. Sua numerosa despretensiosa e sua relutância em promover não atraíram exatamente a atenção da audiência. Às vezes isso acontece com os formadores de heróis. Eles não estão necessariamente acostumados a estar no centro das atenções. Eles nem sempre ficam confortáveis em ser o herói. Desde que o fiz falar novamente na Exponencial West, nós passamos a conversar pelo telefone sobre isso. Ralph confiou em mim. Desde então, escreveu publicamente sobre a sua luta contra a ansiedade e a depressão. Ele me contou que certa vez teve um ataque de pânico tão ruim que não conseguiu dormir por 3 dias e 3 noites, por 72 horas. Ele não conseguia se concentrar em nada por mais de 90 segundos. Foi o período mais difícil de toda a sua vida, disse Ralph. Desde então, ele toma medicações regularmente, 2 vezes ao dia. Eu sabia que Ralph tem um dos melhores registros de formador de herói de nosso país. Então sugeri à Exponencial West que fizéssemos uma entrevista com ele. Meu pensamento era que eu poderia fazer a pergunta: então, Ralph, diga-nos, quantas igrejas você plantou? E então ele teria de contar quantas igrejas plantou. Mas então, no dia da nossa entrevista, na frente de milhares de pessoas, Ralph me falou: você achou que eu era um chato da última vez? Então agora você está me entrevistando hoje, hein? No começo fiquei chocado. Então ele sorriu e a plateia entrou na brincadeira. Na verdade, muitos dos formadores de heróis que você encontrará em todas essas páginas serão rápidos em informá-lo sobre as maneiras pelas quais estão
quebrados. Eles são rápidos em afirmar que qualquer boa influência que tiveram em formar heróis dos outros é apenas por causa de Deus, que se deleita em trabalhar por intermédio de suas limitações, pois o seu poder, oh glória a Deus, aleluia, se aperfeiçoa na nossa fraqueza, 2 Coríntios 12, 9. Quando penso em Ralph, lembro-me de que se Deus pode usar um sujeito descontraído que luta contra a autoestima, que lida todos os dias com ansiedade e depressão, para começar 23 centenas de novas igrejas e continua aumentando, então Deus definitivamente pode usar a mim e a você. Ralph é outro exemplo que Deus pode usar qualquer um que se disponha para formar um herói dos outros. Em seguida, Ralph compartilha sua história com as suas próprias palavras. Observe a sua humildade na abertura do parágrafo. Sei que você aprenderá muito com ele. Uma palavra de explicação para cada perfil de formador de heróis ao longo deste livro. Pedi à pessoa que falasse com as suas próprias palavras. Também pedi-lhes que incluíssem conselhos úteis para líderes em igrejas ou ministérios que estão experimentando os 3 primeiros níveis do espectro da multiplicação. Nível 1, em declínio. Nível 2, platô. Nível 3, crescendo, mas não multiplicando. Pedi-lhes também que oferecessem conselhos que orientassem alguém para a multiplicação, movendo sua igreja para o nível 4, reproduzindo, e também para o nível 5, multiplicando.